Dando continuidade às nossas aulas, hoje vamos falar a respeito da decomposição no espaço, onde eu quero colocar um vetor agora no espaço. O que a gente viu no espaço, qualquer conjunto de três vetores, V1, V2 e V3, não coplanares, ou seja, que não estão no mesmo plano, é uma base. Portanto, todo vetor do plano é combinação linear dos vetores da base, ou seja, se eu tomar V, ele pode ser escrito como sendo A1V1 mais A2V2, A3V3, onde A1, A2 e A3 são as componentes de V em relação à base considerada. Neste caso, nós temos como uma observação importante que uma base no espaço é ortonormal, ou seja, o que quer dizer isso? Se os três vetores forem unitários e 2 a 2 ortogonais. Ou seja, olha essa. E neste caso, uma das principais bases que tem esse conceito é a base canônica, onde ela será representada por IJK, no caso os vetores IJK. Bom, a reta com direção do vetor I é o eixo X, ou eixo das abscissas, que a gente já conhecia. Já a reta na direção do vetor J é o eixo Y, ou eixo das ordenadas. E por último, a reta com a direção do vetor K é o eixo do Z, chamado de eixo das cotas. Neste caso, observando aqui a figura, o que é que nós notamos? Nós temos aqui a reta na direção X, nós temos a reta na direção Y, nós temos a reta na direção Z. Sempre observe esse pequeno detalhe com respeito às direções e sentidos de X, Y e Z. Nós estamos saindo daquele padrão onde a gente tinha somente o X e Y e foi acrescentado agora mais um eixo, que é o eixo Z. Okay? Bom, a expressão analítica do vetor agora no R3, ou seja, eu tenho que a cada vetor V do plano pode-se assumir um par. No caso, desculpe aqui, vamos trocar esse termo par. E nós vamos escrever aqui, na verdade, o terno, onde esse terno é de números reais, que são suas componentes na base dada, razão porque a gente vai definir a seguinte coisa a respeito do vetor. Ou seja, o vetor do plano é o terno ordenado x, y, z, de números reais, e se representa por quem? Um vetor V dado por x, y, z, e que é a expressão analítica de V. Pense que a primeira componente x é chamada de abscissa, a segunda ordenada e a terceira de cota. Uma observação importante é que a escolha da base IJK deve ser a simplificação. Tomemos o ponto Z, por exemplo. Ele pode ser identificado como o vetor V, representado por OP, dado por x vezes I, mais Y vezes J, mais Z vezes K, onde O representa a origem do sistema. Aqui vale notar que quando a gente tomou essa base canônica lá para o R2, nós tínhamos colocado que o I era dado por quem? 1, 0, e o J por 0, 1. Neste caso, o I é representado por 1, 0, 0, o J por 0, 1, 0 e o K por 0, 0, 1. Então, as propriedades com respeito aos vetores, dado no R3. Nós temos aqui a condição de paralelismo de dois vetores. Se dois vetores U e V, vetor U, e eu tenho um vetor V, veja a representação desses vetores dado por x1, y1, z1 e o V dado por x2, y2, z2, são colineares, ou seja, ou paralelos, vocês estão na mesma reta ou são paralelos. Existe um número de tal forma que o meu y é igual a kv, ou seja, se eu tenho um vetor x, y1 e se ele for igual a um k vezes x2, y2, ou ainda um x, y
x1, y1, z1 igual a k vezes x2 e k vezes y2, kz2, isso só me diz se eles são paralelos se acontecer a seguinte coisa, a seguinte igualdade, onde x1 é igual a kx2, y1 é igual a ky2 e z1 é igual a kz2. Isso é uma verdade e eu tenho que, se eu dividir k1 ou x1 por x2, y1 por y2, z1 por z2, igual sempre a mesma constante, esses dois vetores eles são o quê? Eles serão paralelos quando as suas coordenadas são proporcionais e cuja representação é dada por u traço traço v. Então, toda vez que você olhar esse traço traço v, você já está aqui indicando que eles serão que paralelos. Bom, um exemplo. Nós temos aqui dados dois pontos A e B e os vetores u e v e w, verificar se existem os números A1, A2 e A3, tais que, olha a expressão, o meu vetor W é a combinação dos vetores AB, U e V, onde eu preciso saber se existe esse A1, A2 e A3. Se existirem, qual o procedimento que eu devo adotar para descobri-lo? Eu vou, nesse caso, primeiro descobrir quem é os vetores AB. E para descobrir o vetor AB, eu vou tomar os pontos A e B e vou aqui substituí-los. Como eu quero o vetor AB, a gente já viu que ele é dado por B menos A. E se ele é dado pelo vetor B menos A, o que é que eu posso fazer nesse caso? Eu vou pegar o vetor B diminuir do vetor A. Ou seja, se eu tenho 1 menos 0 é 1. Se eu tenho 2 menos 1 é igual a 1. Menos 1 menos 1 vai ficar menos 1 mais 1 dá 0. Como eu já sei que o vetor U é dado por menos 1, 1, e o vetor V é dado por 3, 0, menos 1, e eu tenho o vetor W que é dado por menos 2, 2, 2, vamos substituir na expressão. Nesse caso, a expressão já é conhecida nossa. Tá? O W é igual a 1, AB, mais A2, U, mais A3, V. Neste caso, ao substituir os vetores dados, nós vamos obter a seguinte expressão. Eu vou só substituir aqui uma inversão, onde o W eu vou colocar depois da igualdade. Você teria A1 vezes o vetor AB, A2 vezes o vetor U, mais A3 vezes o vetor V, igual a W. Quando eu somo, melhor, vou multiplicar A1 vezes o 1, 1, 0, o A2 vezes menos 1, 1, A3 vezes 3, 0, menos 1. Lembrando que nessa multiplicação de um número real pelo vetor, cada elemento do vetor fica multiplicado por este número. Então, já vemos o resultado. Demos continuidade, vai formar o seguinte sistema. E vamos resolver esse sistema. Nesse caso, nós temos aqui A1 menos A2 mais 3A3 igual a menos 2, A1 menos A2 igual a 2 e menos A2 menos A3 igual a 2. Eu vou aqui pincelar um pouco a respeito do A1 menos A2 na primeira equação e A1 menos A2 na segunda equação. Se eles são iguais, eu sei que A1 menos A2 é igual a 2. Portanto, se eu tenho essa igualdade, eu posso substituir na primeira equação. Vamos fazê-lo aqui. Substituindo A1 menos A2 igual a 2 na primeira equação, vamos obter 2 mais 3A3 igual a menos 2. E a gente descobre que ao passar o menos 2 para o segundo membro, vai menos 2. Com esse menos 2 dá menos 4, 3 multiplicando, fica dividindo. E aí nós descobrimos que o valor de A3 será dado por menos 4 terços. Vamos substituir esse A3 na terceira equação. E ao fazê-lo, eu vou só voltar aqui um pouquinho, para você observar que a equação, a terceira equação é menos A2 menos A3 igual a 2. Observe que nós descobrimos que o valor de A3 é menos 4 terços. Ao substituí-lo, nós vamos ter A2 igual a 4 terços igual a 2. Substituindo aqui,
nós descobrimos que o A2 é igual a 2/3, ok? E substituindo o A2 na primeira equação, na segunda equação, descobrimos o A1, ok? Apesar que eu estou observando que posso ter cometido um pequeno errozinho aqui nessa substituição. Será se eu cometi esse erro? Vamos ver realmente se a expressão era A2 ou se era menos A2, ok? Era menos A2, menos A3 igual a 2. Portanto, foi cometido aqui um pequeno erro. E aí você já vai concluir que o valor aqui de A2 seria o oposto de 2/3. E aí, ao substituir aqui o valor de 2/3, menos 2/3 ficaria mais. Ou seja, vamos aqui fazer a seguinte coisa. A gente viu que a gente cometeu um pequeno erro. Ok? Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu vou aqui simplesmente colocar aqui e em vez de ser menos, seria mais. Sendo mais, esse 2/3 viria negativo. E aqui ficaria 2 menos 2/3. Tirando o MC daria 6 menos 2, 4/3. Portanto aqui, ó. Opa, ficou horrível, né? Vamos tentar fazer uma letrinha mais bonitinha, né, Barbosinha? Tá aqui 4/3. Não ficou tão legal, mas acho que deu para compreender que o erro que o professor cometeu e fez essa pequena correção. Quando estiverem estudando o material, faça essa correção lá, ok? Vamos dar continuidade no exemplo 2. Dados os pontos P e Q e R, determinar as coordenadas de um ponto S, tal que P, Q, R e S sejam vértices de um paralelogramo. Primeiro, no paralelogramo, nós temos que os lados paralelos representam o mesmo vetor, ou seja, eles têm mesma direção e mesmo sentido. Portanto, se eu pego na direção de PQ, vou também pegar na direção de R, de SR. Vamos ter um cuidado aqui. Eu estou supondo as posições dele como sendo sequenciais. Neste caso, é importante você representar esses pontos no espaço, tá? E aí, olhando no espaço, você pode representá-lo de uma forma melhor e ver que essa representação ficaria mais legal de vê-lo, ok? Então, aqui eu não coloquei no espaço, tá? Eu coloquei como se estivesse no plano, mas eu poderia representá-los no espaço. Mas pegando aqui a sequência só para o entendimento, o que eu estou fazendo? Estou saindo aqui de P até Q. Deixa eu tentar aqui ver se eu consigo colocar, saindo aqui de P até Q. Bom, se é para representar o mesmo vetor, eu vou pegar aqui de S até R, ok? E aí eu teria a representação do mesmo vetor, ou seja, PQ e SR seriam iguais. Se eles são iguais, se eu tenho SR, é a mesma coisa de eu colocar... eu acho que foi cometido um pequeno equívoco, né? Não seria S menos R, seria R menos S. Portanto, esses valores ficariam aqui de forma invertida, ou eu poderia colocar aqui de forma invertida nesse espaço, não? Então, aqui eu poderia colocar, para ficar na mesma direção, P. Deixa eu aqui ver como é. Vem aqui. Ficaria P menos P menos R. Bom, se eu faço essa inversão, veja que aqui, ó, os vetores estariam invertidos. E o resultado que eu teria aqui teria que ser menos, aqui teria que ser menos, e aqui teria que ser mais. E ao resolvê-lo, não esquecendo, o x menos 2 seria igual a menos 1. E o y menos 1 seria igual a menos 1. E o z mais 1 seria igual a 2. Veja, o y ficaria igual a 1, o y ficaria igual a 0 e o z igual a 1.
Portanto, aqui, ó, não esqueça, estou fazendo aqui, ó, essa correção ao vivo. Quando eu faço essas correções, aqui o resultado ficaria igual a 1. Aqui ficaria igual a 0. E aqui ficaria igual a 1 mais 1. Não ficou tão bonitinho aí, mas eu espero que vocês tenham compreendido que eu fiz essa correção, porque aqui deveria ser P menos R. Ok? Então, dando continuidade, no exemplo 3, determinar os valores de M e N para que sejam paralelos os vetores U e V. Se esses vetores U e V são paralelos, é porque existe um certo valor K que, ao ser multiplicado por V, torna igual a U. E é nesse caso, está aqui descrito U igual a KV. Como eu já tenho o U e eu tenho o V, deixa eu colocar um pouquinho melhor aqui, dá um destaque melhor. Se eu tenho o U e eu tenho o V, neste caso, vamos encontrar que M mais 1, 3, 1 seria igual a K igual vezes 4, 2, 2N menos 1. E veja bem, esse primeiro valor aqui, ó, M mais 1 seria igual a K vezes 4. Okay? Já o 3 seria igual a K vezes 2. E 1 seria igual a K vezes 2N menos 1. Quando eu faço essa igualdade, veja que fica fácil identificar aqui qual é o valor de K. Seria igual a 3,5. E se K é igual a 3,5, eu vou substituir nas outras expressões. Neste caso, ao substituir o valor de K, que é igual a 3,5, aqui, ó, ao substituir aqui, 3,5 vezes K, vezes 4, 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. Portanto, passo 1 para o segundo membro, 6 menos 1, 5. Já aqui, você tem o valor de K igual a 3,5, fica 3 vezes 2N menos 1, ou seja, 6N menos 3 igual a 2. Passa menos 3 para o outro membro. O 6 vai dividindo, ficaria no caso o N igual a 5/6. E aqui a gente encerra mais essa aula e daremos continuidade nas próximas aulas a respeito de vetores no R2 e no R3 através de algumas atividades.